grandes diferenciais dos MacBooks é que mesmo modelos de 3, 4 ou 10 anos atrás continuam sendo amplamente utilizados e com sucesso. São máquinas bem construídas, com hardware que se mantém relevante por vários anos, principalmente para certas modalidades de uso, o que ajuda até a deixar o mercado de usados bem movimentado. No entanto, isso significa também que o preço desses MacBooks antigos não cai tanto assim, então você pode acabar pagando caro numa máquina que, por mais eterna que seja, não vale mais a pena. Para ajudar então quem busca o MacBook, bora fazer um guia completo falando dos modelos dessa década e da passada, para você descobrir qual modelo ainda vale ficar de olho e qual é melhor passar longe. Tudo depois da vinheta. Vamos começar então bem longe com um dos modelos mais antigos que eu ainda vejo no mercado. Inclusive, aqui no canal você encontra um vídeo dele, do MacBook Pro de 2012, falando como ele ainda valia a pena, só que isso lá em 2020. Quase 3 anos depois, algumas coisas mudaram. Primeiro, só vale a pena falar dele porque você consegue encontrá-lo no mercado de usados por algo entre R$ 2.000 e R$ 2.500. Pensando nessa realidade bem específica e comparando ele com notebooks Windows de valor parecido, só que atual, você consegue aí ver bastante coisa de destaque, como a construção. Podemos até dizer que essa é uma característica eterna dos MacBooks, pois a qualidade dos materiais utilizados aqui no corpo são ótimos mesmo depois de mais de 10 anos. E olha, até o design é bem legal. Claro que comparado com o Air desse ano, ele é antiquado, com bordas maiores e um corpo grosso, mais pesado do que de costume. Só que eu acho, pessoalmente, que ele ainda é muito bonito e, na boa, passa tranquilo como um produto feito em 2020. É só tirar o logo da maçã que ele fica no mesmo nível aí de muito Note Windows de entrada. A história é parecida no desempenho. Ele utiliza o Intel Dual Core, que não vai ter uma pontuação alta no Cinebench, ficando ali nos 1.000 a 1.200 pontos. Mas que notebook hoje de R$ 2.000 consegue ser mais rápido? Muitos, inclusive, utilizam hardware bem antigo, como o Celeron N4000 ou o N4020, que são aí do final da década passada e que pontuam valores baixos, entre 500 e 650 pontos. O que pode complicar a história aqui é que deve ser difícil você encontrar um modelo antigo desses com 16 GB. Na verdade, isso não seria um problema se a bendita Apple não tivesse soldado as memórias por aqui, mas ela soldou. E o jeito é pegar 8 GB se você não quer gastar muito. Mas e aí, será que vale a pena pegar um MacBook com mais de 10 anos? Olha, quase. Se você tem um modelo desses, cuidou direitinho, ou então tá pensando em pegar um usado de um amigo que você confia, aí é ok. O MacBook Pro Mid 2012 tem um desempenho legal, maior que vários notes Windows de preço equivalente e que será bom para navegar na internet e para escrever relatórios. Só que no dia 11 de junho de 2023, essa máquina faz 11 anos. Tão antigo assim e usado, é quase inevitável que ele tenha apresentado já algum defeito. Os mais comuns e menos graves são a carcaça riscada, portas USB que não funcionam mais e aqueles pixels mortos na tela. Um ou outro desses você consegue relevar. Mas também existem alguns problemas mais graves, como a tela que ficou azulada e é certeza que a bateria aqui já não aguenta mais. Aqui eu nem digo para você colocar na balança o risco versus o benefício. O correto é assumir que ele vai dar defeito, isso se você não tiver que fazer reparos logo na primeira semana, como mudança de bateria, que inclusive é o recomendável. Colocando esse valor extra, não compensa você pagar mais de R$ 3.000 numa máquina marcada aí como obsoleta. E aqui eu já vou puxar até todos os modelos mais antigos, desde antes de 2012 até 13 e 14. A versão Pro dos MacBooks desse ano devem aguentar aí o uso básico de um notebook de R$ 2.000 ou R$ 3.000, além de superar de novo os seus concorrentes Windows em construção e usabilidade geral, principalmente para os donos do iPhone. Mesmo assim, o ideal é você evitar esses modelos muito antigos. Tem aí a questão de fontes confiáveis do seu amigo que você confia muito, mas olha, você vai precisar gastar mais e com esse valor extra você consegue comprar algo novo melhor. Só que em 2015 a gente encontra uma exceção para esse limite de preços, com o MacBook Pro 13 de 2015. Ele traz vários pontos positivos que aumentam aí o preço máximo que ele vale a pena, para em torno de R$ 4.000. Pode estar um pouquinho maior, mas não muito, hein? Senão começa a chegar perto de outros MacBooks. O que aconteceu aqui é que o Pro 2015 foi o último de uma geração muito bem aceita, antes de outra que veio recheada de problemas. Alguns exemplos são o próprio MagSafe, que só voltou a dar cara agora, e portas de comunicação variáveis, não só os Thunderbolts que precisam de um monte de dongle.
Teve também o polêmico teclado borboleta, que muita gente não gostava, que chegou depois, e que podia dar alguns problemas com o tempo. E teve também alguns casos mais graves, como aquecimento exagerado e defeitos na tela. Duas reclamações que são até constantes para os MacBooks, só que maior nessa geração de 2016 até 2020. O que torna o MacBook de 2015 um modelo que vale a pena você considerar, acaba sendo a ausência de todos os problemas de 2016. É aquele arrumadinho que se destaca por não ser ruim, diferente da próxima geração. Se a gente reforçar então o limite de R$ 4.500, ele compete com notebooks Windows com i3 ou i5, com alguns exemplos aqui de note gamer, como o IdeaPad Gaming 3, ou de produtividade como o Flex 5i. Ambos são mais completos que esse MacBook, mas não é por muito. Se você quer por tudo uma máquina com o macOS com um pouquinho mais de desempenho, o 2015 pode valer a pena, se não é melhor você parar no 2012 ou partir para um Windows. Agora, passando por 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, com o Intel, como eu falei, eles dão muito problema. Falar que eles são todos horríveis seria um baita exagero. O Bruno, inclusive, utilizou o modelo Air dessa época como seu principal, e era bom. Servia para o uso do dia a dia, respondendo e-mails e até mexendo lá no software de design para impressora 3D. Não era ótimo, mas dava conta. Só que achar um novo num preço bom é muito difícil, no mínimo R$ 5.000, que não vale a pena. E o motivo para essa obsolência tão rápida é que a própria Apple, no final de 2020, trouxe um modelo que, não é exagero dizer, foi o lançamento mais bem sucedido da marca, tanto por uma questão monetária, como também no quesito inovação. Chegou a hora então da gente falar do MacBook Air M1. Para começar, como esse é um guia, vamos falar do preço. Hoje você o encontra por algo entre R$ 6 e R$ 7.000, guarda essa informação. E a grande novidade do Air é o seu processador, o chip M1. Ele foi desenvolvido pela própria Apple, com uma tecnologia totalmente diferente do que a gente já via nos chips da Intel. É um modelo ARM muito mais eficiente e potente, capaz de trazer ganhos em desempenho e no tempo de bateria ao mesmo tempo. Usando a comparação com o próprio modelo Intel de 2020, tudo o que o mais antigo fazia, mais ou menos, o Air faz até que tranquilo. Jogar, editar, até o software de impressora 3D, tudo isso de verdade roda melhor e isso sem precisar pular para um modelo Pro. No benchmark do Geekbench, a gente vê isso já com uma boa vantagem no teste single core e com mais do dobro de pontos no teste multicore. Na GPU, o ganho é igualmente expressivo, onde o jogo simples como League of Legends ficava em 30 quadros por segundo no Intel e mais de 70 no M1. É uma vantagem completa em todas as especificações do MacBook. E até onde ele ainda não tá bom, o resultado é melhor que na era passada. No caso aqui é a questão do calor. O Air, apesar do nome, não tem uma ventoinha. Toda a sua dissipação de calor é passiva, e olha, ele esquenta bastante. Explicando de uma forma mais detalhada, ele consegue sim dissipar bem no uso casual, utilizando até o próprio corpo de metal para espalhar esse calor. Só que no uso prolongado, ele não é suficiente, aí o sistema precisa limitar a performance do chip para evitar aí um risco de sobreaquecimento. Isso acaba afetando bastante o público profissional. O Air M1 tem potência para editar até um vídeo em 4K, só que com o tempo ele pode começar a engasgar por conta desse calor todo que ele vai gerando. Só perder desempenho já te prejudica, mas além disso, as peças nessas temperaturas altas podem desgastar mais do que o projetado e perdem tempo de vida. O que ficou parecendo é que a Apple não quer que você use o Air para trabalhar. Tem até outras limitações aqui relacionadas a essa questão. O M1 só pode se conectar a um monitor externo, sem ter uma boa desculpa para isso. São pouquíssimas portas de comunicação, apenas 2 Thunderbolt e o fone de ouvido, te levando até um dongle. E indiretamente, é bem difícil também você encontrar a versão mais indicada para os softwares pesados, com 16 GB de RAM, ou porque não tem estoque, ou porque o preço é quase o dobro da versão com 8 GB. Você pode ser teimoso sim, claro, e usar o MacBook Air M1 para trabalhar. Realmente ele tem força para isso, e a verdade é que muita gente não tem uma rotina onde as peças ficam horas e horas a 100% de uso. Por isso que atualmente o Air M1 é o MacBook ideal para praticamente todo mundo. Não é uma máquina perfeita e R$ 7.000 não é barato. Mas se você quer um MacBook, primeiro você olha se o M1 serve para você e se o valor cabe no seu bolso. Só depois você começa a pensar no resto. E o próximo passo é o MacBook Air M2. Ele não inovou tanto em desempenho, acho que vai demorar até a gente ver outro salto tão grande, igual do Intel pro M1, mas ele trouxe melhorias que a linha estava precisando.
É até engraçado falar, só que por R$ 2.000 você leva um MacBook que é mais quadrado, mais grosso e mais pesado. Vai totalmente na contramão do que a gente espera de uma nova geração de portáteis, mas tudo isso foi muito bem-vindo. Ele melhora bastante aquela questão da temperatura, trazendo mais espaço interno e pezinhos mais altos que promovem o bom fluxo de ar. Claro que tem mais diferenças também, mas é importante que a Apple tenha largado um pouco a mão de trazer o MacBook mais fino possível para pensar na longevidade dele. Só para listar aqui rapidinho as principais novidades, a tela é uma delas, que melhorou um pouco. Ela traz mais contraste e agora com o Notch, indiretamente, aumenta o tamanho do display. Ficou legal na minha opinião, combina com o MacBook e dá uma cara bem Apple para ele. Esse Notch grandão virou a marca registrada da maçã. Ela abriga ainda uma webcam que subiu de resolução e ganhou algumas funcionalidades, se tornando aí mais atrativa para a era do home office, que parece que está acabando, né? Infelizmente. Em desempenho, o Air M2 teve sim um pequeno ganho. É um pequeno salto de 10 a 15%, dependendo do quanto tempo você deixa o software rodando. Como eu comentei, a questão de temperatura está melhor, mas também não dá para dizer que ela está o melhor possível. Uma ventoinha no Air ainda seria uma adição muito bem-vinda. O que não mudou ainda foram aquelas limitações para o uso profissional. O suporte oficial ainda é de apenas um monitor e ele ganhou o MagSafe, o amado MagSafe, mas ainda são apenas 2 Thunderbolts. Aqui eu também senti falta de uma fonte potente. O M1 tem esse problema, mas no M2 o carregador da caixa é bem fraquinho e ele não consegue prover a energia necessária para o chip chegar no máximo. E a fonte mais potente não é nem um pouco barata, viu? No geral, o Air M2 não é uma atualização obrigatória. Se você tem o M1, não troque ele. E se ficar apertado subir para o M2, vai ficar contigo mesmo. O M1 é bom e já vai satisfazer a grande maioria das pessoas. Agora, você consegue gastar mais? Aí vem para o Air M2, que ele trouxe boas mudanças que afetam aí quase todos os tipos de uso. Imagino que em breve o estoque do M1 acabe de vez, aí sim vai ser a hora do M2 começar a brilhar. E para finalizar, se você se incomodou com toda aquela história de que o modelo Air não são ideais para o trabalho, se você quer um modelo mais robusto de verdade e topa investir mais para isso, aí tem uma opção, o MacBook Pro. Mas calma que é importante entender certinho qual é o modelo. Tem um monte aí, mas olha, o mais potente que tá valendo a pena é o MacBook Pro 14 com o M1, que utiliza o chip M1 Pro. Esse processador é uma versão bombada aí do M1 tradicional, que ganha mais potência, ficando à frente inclusive do M2 do Air. Hoje a gente já tem o M2 Pro e o M2 Max. No entanto, é uma questão de preço mesmo que coloca o M1 Pro na frente. Ele é caro, R$13.000, mas não é tanto quanto os 25 a 70 mil que os modelos de 2023 estão pedindo. E claro, vamos reforçar, para a maioria das pessoas, o Air M1 é o melhor, e o Air M2 se puder gastar um pouquinho mais. O Pro é para trabalhar, ponto. Os motivos para isso são fáceis de entender. Ele tem a bendita da ventoinha, muito mais portas de comunicação, inclusive com MagSafe, e uma bateria mais potente. Essa combinação permite que o processador M1 Pro trabalhe por mais tempo, com mais desempenho e ainda tenha uma vida útil mais longa. Na comparação do Cinebench, é até curioso que a gente vê algo que começou no Air M2 e continua a verdade aqui. A pontuação dele nesse teste sintético é mais baixa que o seu concorrente Windows, o Intel 1280p. No entanto, puxando agora as pontuações de um teste mais prático do Puget para Premiere Pro, a gente vê como ele domina a concorrência, com pontuação até de desktop. O que acontece é que na prática, o funcionamento do chip ARM e do sistema da Apple trazem uma baita vantagem no uso prático, com rotinas mais complexas. A gente até pode falar mais do M1 Pro, de como a tela dele tá legal e ele tem uma porta HDMI por aqui, mas no final tudo isso acaba sendo secundário, são coisas que você também encontra no XPS e nos seus outros concorrentes, inclusive o preço. O que torna ele mesmo uma boa opção de compra é todo esse ganho de desempenho, que fica meio escondido nos testes, mas quando você pega ele para trabalhar, aí tudo aparece. Mas agora me respondam qual MacBook você acha que vale a pena comprar em 2023. Quero saber principalmente dos antigões, hein? Você tem um 2014, 2016 ou 2017? Se sim, me contem tudo lá nos comentários e não se esqueçam de deixar o like e de compartilhar o vídeo. Por hoje é só, até a próxima!